Bem-vindos ao nosso quinto encontro do programa Olhar Verde 2010. Hoje nós teremos como tema, nossa aula de hoje, é Construção Sustentável. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, a presença do professor Roberto, da Unesp, que veio fazer essa palestra, os nossos convidados, o senhor Vanderlei, o senhor Fernando, engenheiro Vanderlei, o arquiteto Fernando, da cidade de Pederneiras, que vão participar da mesa redonda também, Mais uma vez também deixo aqui o nosso agradecimento do CIESP, que sempre nos oferece esse recinto, esse auditório para os nossos encontros presenciais. Agradecemos, em nome do CIESP, em nome do engenheiro Domingos Malandrini. Então, eu gostaria já de, para darmos início à palestra de hoje, Construção Sustentável, o professor Obed Borges Faria, que é graduado em Engenharia Civil pela Unesp, mestrado em Arquitetura e Tecnologia do Ambiente Construído pela USP de São Carlos e doutorado também pela USP de São Carlos em Ciência da Engenharia Ambiental. Atualmente é docente do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Unesp de Bauru. Professor Obed, por favor, obrigado. Boa tarde a todos. Não sei se precisa do som. É bom? Vibrado. Bom, antes de iniciar, gostaria de agradecer ao Dr. Caio pelo convite. Já faz algum tempo que nós tentamos agendar e tem sido meio difícil a agenda, mas dessa vez deu certo. Quase não deu certo, mas deu, Eu estava fora de Bauru, agora em cima da hora. O tema proposto para a palestra, Construção Sustentável, em princípio pode parecer mais atraente para as profissões mais diretamente ligadas com construção, ou seja, engenharia civil e arquitetura. E pelo que eu soube para a Carmen agora, o público é predominantemente de professores. Parece professoras, A maioria professoras. Mas a abordagem que eu vou dar, apesar do nome estar em inglês, eu não tive o nome em inglês, porque foi baseado, essa apresentação foi baseada numa publicação do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Então eu mantive o título em inglês para facilitar depois alguém que queira buscar mais informações na internet, mas vai ser todo em português. Mesmo porque meu inglês eu não disse para falar em público, E antes de falar em construção sustentável, é difícil falar em construção sustentável, porque construção já é uma etapa que pressupõe que esteja pronto o projeto, já tenha assimilado o conceito de sustentabilidade e a gente só vai concretizar um projeto, uma ideia, coisa parecida. Então eu prefiro falar em arquitetura sustentável, porque na arquitetura envolve atividades anteriores à atividade da construção em si. Por outro lado, falar em sustentabilidade é difícil falar, envolve muitos conceitos relativamente recentes, não tem ainda uma terminologia, vamos dizer, universal e consolidada. Muitos autores, ou vários autores, dão definições diferentes. A maioria deles fala, e para a gente discutir sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, nós temos que pensar pelo menos em 5 dimensões. A primeira que nos vem à cabeça quando fala em sustentabilidade, da forma como vem sendo apresentado na mídia e na literatura de uma forma geral, a gente pensa na questão ambiental, na dimensão ambiental. Pensa em preservar o meio ambiente, ser amigável com o meio ambiente na nossa atividade de vida, mas não é só a dimensão ambiental que nós temos que considerar. Nós temos que considerar pelo menos mais 4 dimensões. Dimensão, além da ambiental, dimensão social,
uma dimensão da sustentabilidade que é cultural, política e também, não menos importante, a gente não tem que ter vergonha de falar, a dimensão econômica. Não adianta a gente pensar num projeto maravilhoso, quase 100% sustentável, que é inviável economicamente. Daí não vai sair da utopia, né? Vai ficar só no sonho, o sonho vai conseguir concretizar. E, da mesma forma, as outras dimensões, todas têm a sua importância, dimensão social. Não adianta colocar um dispositivo mais amigável com relação ao meio ambiente, por exemplo, um coletor solar. A gente não sabe de onde vem esse coletor, como ele é produzido, como são tratados os operários que produzem aquele componente da habitação. Dimensão política também. Depende muito de ações políticas, depende muito de políticas públicas para a gente atingir algum nível de sustentabilidade. Outra coisa também, que a gente não deve ter ilusão, alguns amigos que trabalham com grupos de discussão de sustentabilidade, acho que eu não devo falar isso, mas eu acho que devo, né? Não adianta a gente ter a pretensão de querer fazer um projeto 100% sustentável, ou adotar um estilo de vida 100% sustentável, porque nós não vamos conseguir. Não existe 100% sustentável. A gente, respirando, já está impactando o ambiente. E daí eu vou além um pouco mais para descontrair e falo, e se alguém tiver a pretensão de ser 100% sustentável, o máximo que vai conseguir é ser uma pessoinha insuportável, né? Vai ficar patrulhando, vai ficar negando, vai chegar uma hora que vai querer parar de respirar, vai todo mundo como chama, para não ter filho, por cabeça velha oca. Esterilização em massa, não vai poder reproduzir mais espécie humana, enfim, é impossível, mas é possível sim fazer muita coisa, aquela velha questão da solução global, mas as ações individuais. Então, pequenas ações que vão fazer com que individualmente eu impacte menos o ambiente. Então não adianta ter a pretensão de que vai salvar o mundo. Impossível, né? A gente está aqui de passagem e a gente surgiu aqui na Terra ontem. A Terra é bem mais antiga que a gente, né? E nós vamos e vai continuar. Mas é lógico, se a gente não tomar cuidado, a gente vai acelerar esse roteiro natural do planeta. Não já tem ilusão de que vai permanecer sempre o planeta azul, bonito, etc., né? Mas a gente pode contribuir com a desaceleração desse processo. Então eu vou falar rapidamente, eu não sei se era a expectativa de vocês, de ter exemplos, cartilhas de construção sustentável. O modelinho de uma casa sustentável ou de um edifício sustentável, se a expectativa era essa, ela pode achar que vai ser frustrada, né? Então eu vou falar alguma coisa, mas da metodologia de buscar uma construção sustentável, iniciando no projeto e antes do projeto. E dar exemplo vai ser sempre muito limitado. Posso dar um exemplo, mas vai ficar muita coisa de fora. Então, é importante entender qual a metodologia, qual a linha de raciocínio para a gente buscar alguma coisa no sentido da construção mais sustentável. Exemplos tem muitos exemplos equivocados, a maioria não é de má fé. Por exemplo, não como exemplo equivocado, tá? Não vou fazer a crítica. Mas no Jornal da Cidade, de domingo, teve um dos cadernos, o caderno regional, tem 3 páginas dedicadas, com equívoco ou sem equívoco, não vou entrar nesse mérito, mas dedicadas à questão de sustentabilidade, de construção sustentável, na região de Bauru. Então, o primeiro fala de um projeto em Jaú, tem outro que fala de uma praça em Botucatu, mas tem algumas coisas, não estou criticando o conteúdo, né? Não é o momento nem o objetivo da apresentação. Mas, por exemplo, o título desse meia página, desse artigo, Praça Sustentável em Pretensão de Atenuar Enchentes em Botucatu.
Não é por má fé, eu tenho certeza. Mas praça sustentável, não existe isso, né? Casa sustentável, praça sustentável, muita responsabilidade falar praça é sustentável. Chama a atenção de uma outra forma, né? Mas é interessante a gente notar que com uma frequência um pouco maior, o assunto tem feito parte da pauta das mais variadas mídias. Algumas vezes com equipes ou não, né? Há algum tempo eu trouxe, hoje no momento do Campo Jornal, estava lá uma construção sustentável, uma casa sustentável, uma foto bem grande ilustrando. Tinha um coletor de energia solar, mas a parede ainda, a construção ainda não estava concluída, tem uma parede de tijolo cerâmico, furado, tijolo baiano, sobrado, toda chapiscada com o que convencionalmente se usa para chapisco, né, que é a massa de cimento, bastante cimento e areia. Então é sustentável. A casa é sustentável. Ela adotou uma solução que pode ser sustentável, não é que colocou o aquecedor solar que é sustentável. E de repente, dependendo de como faz as instalações hidráulicas, o aquecedor, tudo bem, está economizando energia elétrica. Mas, de repente, o reservatório de água quente está lá longe, lá na cobertura, o banheiro está no térreo, lá na parte mais distante do coletor. Essa água, até a água quente que está na caixa chegar no chuveiro, vai ter que sair toda essa água fria que está na tubulação, não é isso? Então o que acontece? Abre a torneira e fica lá de fora, põe o dedinho, né? Lá se vão 30, 40, sei lá quantos litros de água fria, até chegar água quente. Daí chega muito quente, daí abre o registro da fria até atingir a temperatura. Atingiu, daí não consegue fazer aquilo que a maioria das pessoas que tem essa preocupação recomendam.